Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 17 de abril de 2025, agora são aproximadamente 11h37 da noite, nessa quinta-feira, véspera de feriado. Dando uma improvisada na análise de hoje aqui, pessoal. Tive um imprevisto mais cedo, acabei saindo do escritório, então tivemos que agilizar por aqui mesmo para dar continuidade aos trabalhos, né, postando a análise de hoje. Então, a gente vai começar rapidamente aqui pelo nosso calendário econômico. Tivemos aí um evento que estava pré-agendado mais cedo, de relevância, acabou saindo os pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. O resultado veio abaixo aí da previsão, que eram de 225 mil novos solicitantes. Em relação às três principais bolsas, S&P e Nasdaq, basicamente aí no 0 a 0, né, uma leve alta em S&P de 0,13, Nasdaq um leve recuo de 0,13 e Dow Jones aí teve um recuo um pouquinho mais acentuado, aí no 1,33. Só vindo para o Bitcoin diretamente, tivemos no diário aí uma alta aproximada de 1,11. Preço a mercado atual, 84.883 mil dólares. Então, vamos dar uma olhada para ver o que rolou após a análise de ontem e as perspectivas já para o final do dia de hoje, pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na sexta-feira. Então, pessoal, a gente basicamente identificou aí uma forte consolidação no mercado. A gente, né, mencionou bastante a questão do embate entre esses principais players, né, que estão negociando aqui o ativo, a questão da definição, né, para onde, né, o mercado levará o preço. Então, na análise de ontem a gente tinha aí pouquíssimas evidências, confirmações. O duelo estava muito pareado, né? A gente mencionou isso. E no lado dos compradores a gente observou aí um pouquinho mais de dificuldade, né? Apenas por meros detalhes, né? Enfim, a gente não tinha uma visão muito clara, né? De fato, aí para onde iríamos, né? E foi mencionado uma questão, né? De protagonismo, a necessidade, né? Da responsabilidade por parte desses compradores ao que tange, né? A aquisição dos lotes ao ponto de mover preço aí, o movimento verticalizado. Então, pessoal, a gente percebe no diário aí, houve de fato, né, uma ação por parte desses compradores. A gente tem aí 2 dias, basicamente, de confirmação do rompimento, né, com fechamento acima, inclusive prevalecendo aí o volume comprador, né, mas ainda não me deixa muito tranquilo em relação, né, pessoal, ao preço simplesmente buscar aí novamente a proximidade da nossa média de 20 períodos no semanal, na proximidade dos, né, 86,5, tá? Por quê? Eu acho que faltou um pouco mais aqui de esforço, de aptidão, né, por parte desses institucionais. Eu acho que seria necessário aí, né, uma maior amplitude do preço, talvez aí para, né, nos passar um cenário um pouco mais transparente. Então, assim, a gente tem um cenário ainda positivo, a gente deve considerar a questão do rompimento aqui dessa região, tá? Isso aqui é algo que a gente, inclusive, vai alterar. A gente tem 2 dias de confirmação. A gente tem volume comprador superando no diário, né? Inclusive, isso é um ponto preponderante, né, pessoal, para a continuação da guinada do preço, mas a gente percebe aí o preço basicamente trabalhando dentro de um canal, né, pessoal? E eu acho que seria interessante a gente utilizar as duas extremidades como pontos de decisão, porque simplesmente, né, tá muito parelho esse embate aqui. A gente
fica com receio, inclusive, né? Até mesmo para operar, porque existem momentos em que o mercado ele está se definindo, né? E o ideal é você aguardar rompimentos ah, específicos, né, pessoal? Justamente para tentar pegar uma movimentação, uma continuação, né, do preço, seja, né, para cima, seja para baixo. Então, acho importante a gente utilizar essas duas extremidades aqui desse canalzinho como referência, porque nós estamos aí há vários dias, basicamente, né, vocês podem perceber, trabalhando aí dentro do mesmo range, né? Então, o mercado lateralizado, é óbvio que o dia de hoje, né, poderia ter sido melhor, mas né, em vista do que era o cenário, a dificuldade que estava ali naquele momento para os compradores, só a gente inclusive utilizou aqui, né, como referência, ponto de decisão, né, em caso de rompimento e se os vendedores começassem a prevalecer abaixo aqui da marcação, evidentemente, a gente poderia buscar, né, como foi mencionado, a proximidade aqui dos 80, 79,5, né, como foi mencionado aqui para vocês, né? Então, vocês podem perceber que as marcações aqui da CryptoTrading são bem fundamentadas e acabou havendo aí, né, pessoal, recusa de preço por duas vezes em cima aqui da nossa marcação, com os compradores, né, não querendo perder aí, de fato, a confirmação desse rompimento. Fechou o diário às 9 da noite, prevaleceu o volume comprador, né, poderia ter sido um pouco mais, porém, né, o cenário se torna bem mais favorável em vista do que estava ontem. Então, a gente ainda permanece, né, em consolidação, mas né, vai destrinchando, aí, aparecendo mais evidências, né, que nos passam aí algumas possibilidades. Então, pessoal, partindo do princípio aí que tivemos o rompimento, né, com confirmação dessa resistência diagonal, né, fazendo alusão aos topos descendentes, né, desde o topo histórico, vejo uma possibilidade da gente, né, quem sabe aí amanhã. Na verdade, pessoal, eu estou meio em dúvida se amanhã é feriado também nos Estados Unidos. Vai depender muito, né, dessa questão do feriado. Eu não tenho certeza, acabei não pesquisando aqui antes da análise. É óbvio que com o mercado lá fora fechado na sexta-feira, tende a continuar aí em consolidação em vista de que o final de semana, né, é logo em seguida e a gente sabe que o volume cai drasticamente, né? Então isso é um ponto também a ser observado, né? Eu não tenho certeza, vou acabar pesquisando aqui após a análise, mas de fato indica, né, que a gente pode buscar aí uma das extremidades do canal, tá? Lembrando que 86.500 é alusão ao nível da média de 20 períodos no semanal. Beleza, pessoal? Basicamente, a gente está aí dentro desses dois ranges, né? É um mercado totalmente lateralizado e a gente está aqui, né, com colherzinha tentando colher qualquer coisa que seja significativa aí na tentativa de pressagiar o preço. Então, vamos manter aqui as mesmas condições, né? Fizemos aí a alteração dessa resistência para um novo suporte. Temos o volume comprador prevalecendo nos últimos 2 dias, é um ponto positivo. E vamos ver, né, como é que o mercado vai reagir dentro desse canal, né, utilizando como ponto de decisão, seja para rompimento e recusa de preço, rompimento ou recusa de preço, né? Então, acredito que a partir desses dois pontos a gente pode ter um movimento um pouco mais verticalizado, né, incisivo, com maior amplitude, porque até o momento a gente está aí basicamente com 6 dias, né, do mercado aí em consolidação. Então,
vamos ver de fato aí se amanhã os mercados lá nos Estados Unidos vão abrir, se a gente vai ter volume aí ao ponto de a gente buscar, né, a proximidade aqui da nossa resistência desse canal, e é óbvio que a gente vai colher aí as evidências, né, as consonantes ao ponto de dar continuidade aqui nas análises, tá, pessoal? Então vamos por partes, né? Acho que basicamente essa é a análise de hoje, sem muitas delongas, né? A gente reforça aqui também que no diário temos, né, a média de 20 períodos basicamente aqui junto, né, com o novo suporte, o que acaba fortalecendo aqui essa região. Também a proximidade, né, pessoal, da abertura e fechamento aqui desses 2 últimos dias, né? Então, tá bastante propenso aí os compradores a segurarem de fato, né, e buscarem ali a nossa resistência aí horizontal, fazendo alusão, né, como eu mencionei, à média de 20 períodos no semanal. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Esse é o cenário. Vamos aguardar. É o que eu sempre falo, há momentos que a gente precisa mais observar, né, do que tomar em qualquer atitude. É óbvio que trazendo aí um carrossel de evidências, a gente com certeza vai conseguir pegar boas movimentações aqui no preço do Bitcoin. Fechado? Então, para finalizar a análise de hoje, rapidamente, olhando o livro de ofertas, vamos dar uma olhadinha, ver se houve aí muita alteração ao que tange a posição dos lotes. A gente percebe aqui pelo lado dos vendedores, pessoal, maior acumulação de lotes lá na proximidade da nossa resistência do canal. A região dos 87 ainda prevalece aí quase 11 milhões de dólares. Tá? Já pelo lado dos compradores, a gente vê um livro já mais diluído, tá, pessoal? Talvez ali na região dos 80, 81, a gente vai encontrar maior acumulação de lotes. Ó, de fato, só na região dos 80 mesmo, a gente tem quase 20 milhões de dólares posicionados e a proximidade do mercado aqui, né, do preço a mercado, a gente tem nos 84.800 quase 9 milhões de dólares posicionados também. Mas é normal a acumulação de lotes na proximidade do preço a mercado. O importante é a gente tentar identificar lotes em demasia, né, com uma distância considerável do preço atual. Fechado, pessoal? Olha, para finalizar aqui, ó, mais 15 milhões de dólares posicionados na região dos 88 mil dólares. Então, temos lotes em demasia também nos 88, né? Um pouco acima ali da nossa resistência do canal, mas importante frisar aí, pessoal, a região entre os 87 e 88, a gente tem uma acumulação de lotes aí por parte dos vendedores, talvez, né, que faça bastante sentido, inclusive até pela nossa marcação aqui do canal. Então, acaba reforçando aí a possibilidade de retração, evidentemente, a gente vai colher aí as informações pertinentes, obviamente, se, né, tivermos volume de agora em diante, né, pessoal, até a análise de amanhã. Mas a gente vai acompanhar de perto aqui, convido vocês também a estarem de olho, e é isso. Eu agradeço sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço para você, uma boa noite e até amanhã.